Pitolio, o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT, José Genuíno, disse achar interessante um boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos a determinadas empresas de judeus. A declaração foi dada no sábado em entrevista ao DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, uma TV, um jornal digital político brasileiro de esquerda. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu quero, antes de me despedir do Genuíno, só deixar esclarecer que teve uma pessoa que colocou a sua decepção com o Magazine Luiza, com a Luiza Trajano. O resto da audiência pode não saber do que se trata, né? 19 mil assinaturas em um abaixo-assinado pedindo para que o presidente Lula retire o apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para investigar o genocídio de Israel em Gaza. Desses 19 mil que assinaram, a Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, encabeça a lista. É por isso que está todo mundo nas redes sociais desde ontem colocando que não vão mais comprar no Magazine Luiza, que vão boicotar, porque a Luiza Trajano, que por um determinado momento foi pintada até de empresária progressista, né, vem mostrando esse tipo de atitude e encabeçou uma ação de 19 mil assinaturas pedindo para o Lula não apoiar a ação da África do Sul. É esse o motivo que é colocado aí. Não, mas ela faz, o Viário, eu acho que a decepção da Ju é porque ela faz uma defesa antológica da Globo News, entre aspas, come todos os analistas. Agora, eu acho que é uma coisa interessante, né? Fernando e Viário, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. É isso aí. Obrigadão, Genuíno. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Olavo, quero te ouvir sobre esse absurdo, né, declarado por esse estúpido que é o José Genuíno. Olavo. Eu quero antes de... Olavo, por gentileza. Só um minutinho. Asco, gera asco essa fala do Genuíno. Vamos só pegar rapidamente o comparativo. Qual a religião de Luiza Trajano? Alguém sabe? Imagino que, se souber, poucos sabem. José Genuíno é deplorável. A atitude de José Genuíno é deplorável. Por quê? Primeiro, quem é José Genuíno? Um cara condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção, né? Vamos dar ouvido para um condenado por corrupção que quer voltar a ser político. Por que gera tanto asco, perdão de repetir essa expressão, a fala de José Genuíno? Amigo ouvinte, em 1933, a primeira medida alemã, do governo alemão da época, contra o povo judeu, foi o boicote. O boicote foi a primeira ação coordenada do regime nazista contra os judeus na Alemanha. E José Genuíno traz essa infame, essa pérola infame. E só lembrando, em 1933, quando o regime institucionalmente começa a segregar o povo judeu, com o boicote, 5 anos depois, nós teríamos a Noite dos Cristais, onde as lojas, as empresas dos judeus foram invadidas e quebradas, em 1938. Esse é o José Genuíno, esse condenado por corrupção, que faz essa fala infame, que faz essa fala absurda, racista, medonha, e que encontra o silêncio da justiça. O meu querido Melão, dá para acreditar o que a gente está vivendo? Em 2024, um cidadão que ocupou já a presidência do PT
certamente está ali nos bastidores, né, assim como o José Dirceu, cuidando da mentoria desses que aí estão, fazer uma proposta como essa, Melão? Isso é um absurdo, Pitoli, e vai contra todo o histórico, todo o espírito que existe no brasileiro. Aliás, o Brasil sempre foi reconhecido mundialmente por ser um país pacífico, onde pessoas das mais variadas religiões, pessoas das mais variados pensamentos políticos, convicções, sempre conviveram harmonicamente. Claro, não estou falando aqui que a gente vive numa paz total, existe violência, existe uma série de coisas. Agora, comparando o restante do mundo, nós tivemos sempre muitos poucos conflitos nesse sentido. A gente tem pessoas de diversas origens, diversos países, diversas descendências, e todos, muitas vezes até nos locais, tendo guerras entre eles, mas aqui todos convivendo de uma forma pacífica. Sempre fomos exemplo para o mundo nesse sentido. Agora, o que começa a acontecer? Já não basta o governo Lula, que foi criando, né? Vamos relembrar aqui, a polarização surgiu lá no primeiro governo Lula, quando ele começou aquele discurso do nós contra eles. Até então, tudo que se via de governos eram discussões mais do ponto de vista econômico. Ah, minha vida melhorou, vou votar nesse, piorou, vou votar naquele, mas enfim, você tinha um pouco de paz nesse ambiente. Quando surge Lula e começa a dividir a população, obviamente depois foi surgindo uma reação também a tudo que eles tentaram impor, da visão de mundo deles, que eles tentaram nos colocar a goela abaixo. Tudo foi uma reação, e chegamos nesse ponto, né? Chegamos nesse ponto que nós estamos. E agora, pelo jeito, querem ir muito além do ponto de vista político, que eu acho temerário, entrar em assuntos religiosos, né? Isso é de um antissemitismo, eu diria, uma fala como essa, uma coisa asquerosa, né? O doutor Olavo explicou muito bem aí o significado de você promover um boicote específico, né, para um povo, que é o povo judeu, um povo que tem história aqui no Brasil, é uma boa história de empreendedorismo. Tem que lembrar, gerou-se muitos empregos. Quando você boicota a empresa, só para relembrar as pessoas, você não está boicotando o empresário lá. O empresário, ele é um fator, ele assumiu o risco, ele investiu, ele tem o lucro dele. Agora, quantas e quantas pessoas trabalham lá prestando um serviço bacana, porque se as pessoas estão consumindo, é porque as pessoas querem comprar aquilo que aquela empresa está fornecendo. Quantas pessoas estão sendo empregadas, estão tendo oportunidades naquelas empresas, prestando esse tipo de serviço, vendendo esse tipo de produto. E aí você quer promover um boicote geral. Ou seja, você quer acabar porque você tem uma visão ideológica extremamente preconceituosa, e você quer simplesmente acabar com uma empresa que emprega, várias empresas de judeus que empregam milhares de pessoas, prestam serviço para a sociedade, por causa de uma questão, de uma visão distorcida e discriminatória, de viés totalmente ideológico. Isso é asqueroso, começa a me preocupar mesmo, viu, Pitoli? Você tem toda a razão de ter essa preocupação, porque pelo jeito o Lula 3 começa a partir não só o nós contra eles do ponto de vista político, começa a entrar em esferas muito mais perigosas que sempre foram harmônicas aqui no Brasil. Pois é.